dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de artes. É um prazer vê-los novamente, certo? Para começarmos nossa aula hoje, peço que vocês peguem um livro de artes, abram lá no capítulo 3, página 36 e 37 do livro de vocês. O nosso assunto hoje é a diversidade indígena brasileira. Vamos ver essa diversidade indígena brasileira no contexto artístico, tá? No contexto de artes. Para começar, é necessário que vocês tenham aí um certo conhecimento, tá? Mas assim, a arte indígena, né, ela está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a nossa cultura. Por quê? Porque o povo indígena ele estava presente, né, ele está presente desde o nosso processo de colonização. E desde esse processo que criou-se aí, né, a nossa cultura, né? O povo brasileiro, ele é um povo miscigenado, um povo que possui aí referências de vários outros povos, certo? E o principal deles é o indígena, que eles foram, né, os primeiros moradores aqui do território nacional brasileiro. Atualmente, existem cerca de 300 etnias indígenas, né, no Brasil. Cada uma delas possui comportamentos próprios. Por quê? Porque são geralmente comunidades que vivem isoladas e a partir daí elas têm, né, comportamentos e regras próprias. Porém, possuem características em comuns com outras tribos, certo? Nós vamos ver hoje um pouco sobre a arte plumária, indígena, claro, pintura corporal, cesteiros, tá? Grafismo, o uso do grafismo. Quero lembrá-los que o uso de partes de animais em artesanatos, né, indígenas, ela é exclusiva dos povos das florestas, dos povos ainda que vivem isolados, certo? Essa arte que ela é feita a partir de partes de animais, ela não pode ser comercializada, sim. E além disso, quero falar para vocês que é bem, como eu posso dizer, é preocupante hoje em dia a gente ver que boa parte dessa arte ela está sendo destruída, assim como o povo indígena, né, que está aí sendo massacrado a cada dia, sendo mortos, né, principalmente por mineradores, né, por pessoas que estão ali à procura do ouro, certo? Vamos começar, né? A arte plumária. Lá no livro de vocês, na página 38, a gente já começa aí falando um pouco sobre essa arte plumária, tá? E aqui eu trouxe o que é a arte plumária, certo? A arte plumária, né, são objetos confeccionados com penas e plumas de aves, associadas a outros materiais, em sua maioria usados como ornamentos corpóreos, seja de uso cotidiano, seja em funções solenes. Como assim? O povo indígena, né, é um povo que costuma aí andar sempre bem vestido, bem pintado. Eles estão sempre que vocês forem à aldeia e observarem, eles vão estar sempre bem pintados, né, com suas vestimentas. E a arte plumária faz parte da vivência deles, não é algo que eles façam, né, ou usem somente em dias de festas, por exemplo, dias de rituais. Eles usam isso diariamente porque eles gostam ali de mostrar, né, de ter ali, de expor a beleza que eles têm nos seus produtos. Aqui a gente tem, eu trouxe um cocá, né, 2 cocais para vocês. Eles são feitos a partir aí, como a gente acabou de ler, de penas de aves, tá? Eles pegam essas penas, fazem lá tudo certinho, bem bonitinho, tá? Isso é tudo natural, viu, pessoal? Tudo natural. Além da arte plumária, a gente vai ver também a questão do grafismo, tá? A arte gráfica. O que é a arte gráfica? A arte gráfica é toda e qualquer arte que seja estabelecida por meio de imagens.
o que inclui os desenhos, as pinturas, as gravuras, o cinema e as ilustrações. Sempre que vocês forem ou sempre que verem algo relacionado à cultura indígena, vão observar que sempre vai ter desenhos assim, certo? Esses desenhos, eles fazem parte do grafismo, tá? Ou arte gráfica, como vocês quiserem chamar. E isso faz parte da cultura indígena, eles têm muito isso. As tatuagens, por exemplo, que eles fazem, as pinturas, elas estão sempre cheias de traços interligados, que representam aí, que tem aí um cunho, né, religioso, cunho, né, para rituais deles, festas, todos os desenhos que eles fazem têm aí um significado exclusivo deles, e isso varia muito de tribo para tribo, certo? A composição do grafismo, né, dos grafismos. O grafismo, ele se compõe em três partes. A primeira parte é a repetição, tá? Como o próprio nome já diz, é quando o elemento ele é repetido várias vezes. Nessa imagem vocês conseguem observar, tá? Tem aqui, ó, os desenhos, eles são repetidos, tá? Tanto do lado como do outro. Os traços, as linhas, certo? Além da repetição, a gente tem o paralelismo. O que é o paralelismo, né? É quando os elementos, eles são dispostos lado a lado. Observem, os desenhos, eles são expostos lado a lado. Estão aqui tanto, né, em cima e embaixo, como de um lado e do outro, tá? Isso é igual, se você juntar as imagens, elas vão estar iguais, vão bater igualzinhos, certo? Além do paralelismo, nós temos simetria. O que é simetria? É quando uma certa área ela é dividida em partes e suas partes elas são exatamente iguais, né? Igual a gente vê aqui na imagem. Deixa eu ver se vai, porque tá igual a gente vê aqui na imagem. Ela foi dividida, certo? E ela foi dividida em partes iguais. O mesmo desenho que eu tenho aqui, certo? Além da composição do grafismo, a gente vai ver um pouco sobre pintura corporal, né? A pintura corporal, né, na cultura indígena, ela é usada em rituais, né, de acordo com gênero e idade, porque eles têm rituais quando nasce, quando a criança passa a ser um adolescente, quando a menina entra aí na sua fase da puberdade, né, quando a menina menstrua. E também acontece para os meninos, né, quando casa, tudo para eles tem um ritual, certo? A finalidade da pintura corporal é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. Como assim? Eles têm o pajé, né, o pajé da tribo. Ele sempre anda ali pintado. A sua pintura ela é diferente dos outros integrantes, tá? Na imagem aqui, se vocês observarem, de acordo com a idade das índias, a pintura corporal ela muda, certo? As mais novas possuem uma pintura diferente. As tintas utilizadas nessas pinturas, elas são naturais. São feitas a partir de plantas, de frutos. Os índios, eles utilizam, né, para escurecer a pele, né, o urucum, né? E esse urucum, né, ele tem um tom avermelhado, certo? Aí, às vezes, eles misturam ali com outros pigmentos a partir do genipapo. O genipapo, não sei se vocês já viram, mas ele é usado, né, nas pinturas, ele leva alguns dias para poder sair da pele. E o branco, né, aqui a gente não vê o branco, mas o branco, ele já é utilizado aí através da tabatinga, né, que é uma planta que eles têm, certo? Quando as mulheres, elas pintam o corpo, né, os desenhos, eles carregam um valor simbólico, onde eles retratam um momento ou um sentimento específico. Os homens, eles geralmente, quando pintam o corpo, eles já fazem aí
em busca de um ritual, para pedir proteção, para conseguir fazer uma caça, tá? Hoje em dia, né, tem algumas tribos que ainda fazem, outras não, já deixaram essa tradição para trás, né? Acabaram aí se envolvendo, né? Entrando muito no mundo do homem branco, tá? Ficando aqui no meio da cidade. E aí eles começam a adquirir vergonha da forma que eles se vestem, por exemplo, tá? Começam a vestir roupas que não era comum para os índios. Além da pintura corporal, nós temos a cestaria. Ótimo. Cestaria, tá, pessoal? São os cestos utilizados, geralmente de uso doméstico, tá? Na manutenção e transporte de alimentos. Os cestos indígenas, aqui, como vocês estão vendo, eu trouxe a foto. Observem que eles têm sempre o grafismo, tá? Os desenhos aqui, ó, cada um da sua forma, de maneiras diferentes, porque são feitos por várias mulheres, não é só uma pessoa que é responsável por fazer todos os cestos, tá? A composição dos cestos, geralmente é feita só por mulheres, que desenvolvem aí vários traçados, né, vários formatos. Os tipos mais comuns de cestos são os cestos coadores, como o próprio nome diz, eles são feitos para coar líquidos. Tem os cestos tamizes. Os cestos tamizes, eles são para peneirar farinha. A farinha que nós temos, né, que é feita aí da mandioca. Além do cesto tamizes, nós temos os cestos recipientes, que é o cesto que eles usam para poder guardar, né, materiais, alimentos. E tem os cestos cargueiros, que são os para transportar cargas, tá? Qualquer dúvida, estaremos aí disponível. Respondam a atividade da página 41 do livro de vocês. E até a próxima aula. Beijo.